Já se perguntou como ser uma pessoa melhor e mais madura sem deixar a sua essência de lado? Eu tenho algumas coisinhas para falar para você. Olá, eu sou Francisco Honorato, esse é o canal Disruptivo. Aqui a gente basicamente trata sobre autoestima masculina. Eu tenho diversos vídeos aqui sobre queda de cabelo, sobre calvície masculina, mas é bom deixar claro que esse não é um canal exclusivo apenas de cabelo. Andei fazendo uma pesquisa aí na internet e descobri que existe uma demanda de pessoas que busca sobre como elas podem ser melhor. Então eu posso compartilhar sim com uma série de experiências que eu já passei na minha vida, e quando eu terminei o roteiro, escrevi o roteiro desse vídeo aqui, olhei com carinho e pensei assim: esse é o tipo de conteúdo de que o meu eu do passado adoraria ter aprendido com o meu eu do futuro. Ou seja, aquele rapaz lá olharia pra mim e falar: nossa cara, que orgulho. Então como eu posso compartilhar com vocês, junto com essas experiências, eu, digamos assim, formatei elas aqui, refletindo, percebi que várias das coisas que eu aprendi foram frutos de conversas com outras pessoas, mas também muitas leituras. E querendo ou não, a leitura te transforma. Então por esse motivo eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado livros que foram muito importantes para mim. Como esses livros são da Amazon, se você junta ali até uns R$100 de pedido, aí o frete fica grátis. Mas se você não decidir comprar na hora, o que você faz? Você coloca no teu carrinho ali, entendeu? E pensa no futuro. Mas eu tenho certeza que eles vão dar uma girada de chave aí na tua mente. Agora pensa comigo, eu vou fazer algumas perguntas e você dá essa resposta somente para você. Depois dessas perguntas feitas, eu vou começar a respondê-las e aí baseado nessas coisas que eu aprendi, tá? Então hoje eu consigo ter uma renda, digamos assim, fruto do meu trabalho trabalhando em casa, porém de uma forma bem estratégica, tá? E essas perguntas que eu vou te fazer são diretamente ligadas com a minha capacidade de produzir. Então eu, pelo menos, me sinto geralmente, com a minha autoestima lá em cima. Por mais que eu esteja com esse problema aqui no cabelo, ou esteja magrelo, enfim, isso são coisas que basicamente você precisa mudar na tua mente para que você consiga ver uma saída, Eu, por exemplo, sei, é só fazer transplante. Ah, mas aí não tenho dinheiro. Então o problema é o dinheiro, o problema não é o transplante. Agora vamos lá, as perguntas. Você sente problema com o egoísmo? Tipo assim, para pensar, você se acha egoísta? É uma resposta que só você pode dar. Você não tem amigos porque você acha que você é chato? Ou você tem poucos amigos porque imagina que de repente o teu assunto é ruim com eles? Ou com elas? Você se sente culpado ou culpada, por alguma coisa que aconteceu no seu passado? Aquilo que é difícil você superar porque é como se fosse uma experiência traumatizante? Tem problemas quando vê alguém sofrendo? Tipo assim, a tua mãe tá lá sofrendo porque ela tem que pagar um monte de dívida e você não consegue fazer nada? Ou pelo menos você sente que é incapaz de ajudar? Você sente uma pessoa inferior porque na roda de amigos, quando você tenta falar alguma coisa, parece que as pessoas não te ouvem e elas continuam conversando e você tem aquele sentimento de impotência? Lá no teu íntimo, quando você vê que alguém conseguiu alguma coisa, você sente uma pontinha de inveja? Como se fosse assim, putz, a pessoa conseguiu, eu não. Isso, assim, você pode até não colocar pra fora, mas você sente isso? Você se percebe uma pessoa arrogante? Sabe o que é uma arrogante? É quando alguém fala alguma coisa e você tem a sensação de que o que você vai falar e o que você sabe é muito melhor do que ela. Tipo uma arrogância, assim. Ah, o cara fala, não, pra você colocar essa parede aqui você tem que usar um cimento assim. Você tipo, que idiota, tem que usar tal técnica que é muito melhor. Assim, você sente que você é arrogante? Ou pelo contrário, você se acha pouco inteligente? Então quando alguém fala alguma coisa você prefere ficar quieto porque de repente o que você vai falar é uma coisa meio burra? Você se sente frio com as pessoas? Tipo, o sentimento é de não me encosta, sabe? Sei lá, como se você não quisesse se conectar com as pessoas. Você acha legal, assim, sozinho, tá ali na tua casa, no teu quarto, sabe? Tipo, ter um afastamento, assim, social de propósito, não independente de ter algum tipo de pandemia ou não. Você se sente pior porque você diz sim para uma oportunidade, mas aí você não consegue aproveitar a oportunidade e aí você se sente inferior por causa disso? Tipo, disse sim, não fui capaz de entregar, sou um lixo. Também tem esse pensamento? Ou é um costume seu marcar um compromisso com alguém, não aparecer nesse compromisso e nem dar a resposta, deixar assim, você não é
ativamente alguém que vai lá e pede desculpas. Você simplesmente fica esperando a pessoa perguntar, e aí, não vai vir não? Aí você vai lá e dá uma desculpa, pô, não vai dar. Você sente que faz esse tipo de coisa também, até de forma involuntária? E mentir para evitar conflito, sabe? Assim, é melhor você dizer para sua esposa ou para sua namorada alguma coisa que ela quer ouvir só pra, né? Só pra ela se sentir bem. Aí você evita conflito, por mais que você pense em outra coisa. Lá no teu trabalho, você reclama quando te pedem para fazer alguma coisa que não tá no seu contrato? Tipo, ó, varre aí alguma coisa, ou sei lá, faz um café. Você sente aquela raiva de, ah, não é isso que eu fui contratado para fazer? Você costuma ver o lado negativo em tudo? Tipo, por exemplo, tá vendo esse vídeo aqui e fala, ah, que vídeo inútil, pô, cadê? Eu quero saber vídeo de cabelo. Ou, por exemplo, você vê alguém fazendo alguma coisa de boa vontade, assim, de forma espontânea, e aí você vai lá e tem vontade de criticar porque no vídeo que essa pessoa tá gravando, de repente a luz ficou muito forte, ou então ela falou uma palavra errada e você quer corrigir, ou você tem raiva da gíria dela, alguma coisa assim. Lá no teu íntimo tem isso. Você não precisa responder pra mim, responde pra você. Quando alguém te pergunta o que você quer da vida, você não sabe dar uma resposta específica, e aí você também, por não saber dar essa resposta específica, também não sabe qual o plano que você vai seguir, já que você não sabe nada, então talvez você queira qualquer coisa. Você tem essa sensação de que não sabe o que está querendo da vida? Para todas essas perguntas que eu te fiz, existe um princípio, que é o princípio de percepção de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É quando você percebe o que você está sentindo. Então, digamos que em alguma ocasião esteja acontecendo alguma coisa e você tá lá, você gosta de uma garota. E aí, de repente, você percebe que acontece alguma coisa e você fica com ciúme. Só que você não consegue dar o nome disso de ciúme. Você só não gosta da situação. O primeiro passo é você, de uma forma, assim, a mais racional, conseguir se resguardar um pouquinho. Você não deixa de sentir o que você está sentindo. Nós somos humanos, esses sentimentos eles aparecem. Aliás, sentimentos e emoções são coisas diferentes. Mas essa emoção de raiva ou essa emoção, que emoção é o que precede o sentimento? Sentimento é como se fosse uma emoção mais trabalhada. Então, digamos que nessa emoção você sente que tá alguma coisa errada. Aí você racionaliza e percebe que, entendi. Você começa a dar o ideal, né? O que eu cheguei à conclusão é que é melhor você dar nome ao que você está sentindo. Então você pensa assim, ah, isso que eu tô sentindo é ciúme. Logo, se eu sinto ciúme, é porque eu gosto dessa menina. E eu gosto dessa menina por causa dessas características. Ou eu não sei por que eu gosto dela, deixa eu pensar. Ah, tá, eu gosto dela porque ela é bonita, eu gosto dela porque eu acho o corpo dela atraente, eu gosto dela porque ela me dá atenção. Você começar a dar nome para as coisas. E quando você dá nome para as coisas, é como se você estivesse deixando de lidar com algo etéreo, com algo como se fosse uma fumaça. Você não consegue capturar uma fumaça, né, com a mão. E de repente você começasse a dar um molde àquilo. E como você dá um molde a esse sentimento, fica mais fácil de lidar com ele. Porque se você tá com ciúme, você começa a entender algumas coisas. Se você tá com raiva, você começa, eu tô com raiva porque disseram isso, isso e isso de mim. E como é que eu resolvo, sabe? Então, o primeiro passo de todos é identificar o sentimento ou emoção que você está sentindo. Para isso, é necessário trabalhar uma coisa chamada inteligência emocional. A palavra inteligência, eu acho que eu escrevi isso aqui no meu roteiro em algum ponto, mas ser inteligente não é a habilidade de decorar coisas. A palavra inteligência vem do latim, chamado interligare. Interligare. Interligare é a capacidade de interligar coisas. Por exemplo, você pode ser inteligente ao ter uma rede de pessoas ou uma network grande. Então você é capaz de interconectar essas pessoas. Interconectar ou interligar essas pessoas. Ah, eu conheço fulano de tal que faz piso e eu conheço fulano de tal que precisa de alguém que faça piso. Você vai lá e faz essa conexão. Você aplicou uma inteligência. Entendeu? Ou, por exemplo, quando eu falo essas coisas aqui pra você, eu estou interligando assuntos de uma forma em que eu não preciso dar um pause muito grande. Eu erro várias vezes aqui, aí eu corto na edição. Mas a habilidade de interligar coisas é uma habilidade que você exercita. Essa da inteligência emocional, ela é assim, eu posso dizer que 80% das pessoas provavelmente não têm a habilidade de saber os próprios sentimentos. E como não sabem os próprios sentimentos, não sabem para que caminho vão seguir. Entendeu qual que é o pulo do gato? Agora que você absorveu que precisa exercitar qual é o sentimento ou emoção que você está sentindo, vamos para as respostas das perguntas que eu fiz.
Para dar base a essas respostas, eu só preciso fazer aqui um gancho sobre o quão importante é a leitura. A leitura, ela, dependendo do tipo de leitura, é claro, tem gente que não gosta de ler, e faz todo sentido você não gostar de ler um assunto que você não domina ou não quer aprender. Se você, digamos, gosta de física, ler sobre física é legal. Aí você aprende, né, faz lá os seus experimentos. Se você gosta de relacionamentos, ler sobre relacionamento é legal. Se você gosta sobre marketing digital, que é o meu caso, ler sobre marketing digital é legal. Então existem vários assuntos que você gosta. Respeite esses assuntos e você e você tente dominar aquele que você gosta. Então a leitura existe um tipo de leitura que é a leitura de autoajuda. Autoajuda as pessoas têm muito preconceito contra a autoajuda, mas a autoajuda, desde que de fato te ajude a identificar esses sentimentos que você não sabe dar nome, as emoções também, então você começa a pavimentar, né, digamos assim, né, fazer o pavimento ali da tua mente, digamos. Um dos exemplos que é dado em determinados livros que você vai ler, de repente você consegue se olhar e falar, caraca, é mesmo? Então quando foi que eu falei com aquela pessoa e ela estava daquele jeito, provavelmente foi assim que ela se sentiu. Ah, ok. Ou então, se eu pegar e colocar essa estratégia aqui aplicada a marketing num determinado assunto que você queira, quer dizer que as pessoas têm uma tendência a gostar mais. Enfim, você começa a se questionar dessa forma. Ou às vezes, por exemplo, você quer intermediar uma situação, ou você quer ser mais legal com alguém, e tu percebe que o fato de você ter lido aquela situação é como se você, na hora da leitura, estivesse fazendo um exercício de futuro, sabe? Tipo, é como se você estivesse prevendo que quando aquilo acontecer, fica mais fácil de você lidar, porque você já vivenciou aquilo. Desculpa, eu tô divagando um pouco, mas eu quero enfatizar a importância que é da leitura. E é por isso que eu coloquei aí essas sugestões de livros. Elas estão interligadas diretamente com as respostas que eu vou te dar agora. Quando eu era adolescente, eu demorei um pouquinho para perceber que eu era egoísta. E em algum momento eu tive uma epifania que eu percebi isso, que era o seguinte, vamos supor que eu ia lá, saía de casa com meu biscoito, e aí chegavam os amigos e pediam biscoito. E eu, por dentro, sentia raiva, porque hoje, né, eu consigo perceber, na minha cabeça eu tinha direito àquele biscoito. E quando alguém pede o meu biscoito, essa pessoa supostamente estaria infringindo esse direito. E quando alguém infringe um direito seu, você fica com raiva. É assim que funciona. Aí eu peguei e percebi isso, eu falei, caraca, e eu, assim, em algum momento eu identifiquei que eu não queria ser mais egoísta, porque as pessoas não gostam de pessoas egoístas, e eu sempre quis ser o cara popular, assim, né, eu consegui fazer isso só no ensino médio, né, finalmente, pelo menos uma vez na minha vida. Aí quando eu percebi que eu era egoísta, eu comecei a tentar raciocinar uma maneira de fazer com que eu não fosse mais egoísta, e me forcei a todas as situações em que fosse necessário compartilhar alguma coisa, em que eu sentisse esse sentimento de raiva, eu tivesse que ficar com a menor parte. Um exemplo era o biscoito. Então quando alguém, pô, me dá um biscoito aí, ou divide, sei lá, teu biscoito, eu falei, beleza. Eu pegava o biscoito, aí quebrava, a gente fala aqui no Rio biscoito, tá? Se você quiser falar bolacha aí em São Paulo, aí quebrava a bolacha ao meio e olhava. A parte que fosse menor eu ficava e entregava a parte maior para a pessoa, mesmo querendo ficar com a parte maior. E isso fez com que eu ficasse cada vez menos egoísta. E pessoas que são pouco egoístas costumam ter muitos amigos. E como eu queria muitos amigos, então ficava mais fácil de chegar a essa conclusão. Para você que acha que não tem muitos amigos porque não é interessante, tem uma técnica muito simples, mais uma vez aprendi se eu não me engano foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um livro que eu indiquei inclusive que está aí na descrição. Você pode não ser nada interessante, só que a maior parte das pessoas gosta de falar muito de si. Então, se você é um bom ouvinte e é capaz de conduzir uma entrevista indireta, digamos assim, né? Se você ficar só fazendo pergunta, fica chato. Mas se você conseguir fazer com que a pessoa fale sobre ela mesma, e aí essa é uma técnica aí para as mulheres, quer dizer, para os homens aplicarem às mulheres. Se você deixar com que elas falem, perceber, realmente ser interessado no assunto que ela está falando, não só no que você pode conseguir com isso, a pessoa vai gostar de você porque ela vai colar a você o sentimento que ela estava sentindo no momento que falava sobre ela mesma, entendeu? Então, se você não tem muitos amigos porque se acha chato, você só precisaria focar em como ser um bom ouvinte. E a partir daí, você vai ter amigo pra caramba. Se você sente culpa pelo passado aí, né, que você não consegue alterar, saiba que esse passado você não consegue alterar. Então,
É óbvio o que eu tô falando, mas às vezes a gente precisa ouvir o óbvio e de repente o óbvio parece um negócio sensacional. As melhores ideias do mundo, elas são óbvias, né? Ah, pô, quer dizer que então que se você gira isso aqui, de repente economiza R$ 50 por mês de eletricidade? Putz, nossa, que simples. Então a ideia é o seguinte, você não pode alterar o seu passado. Se você tiver um problema muito grande, assim, uma barreira muito forte, aí é melhor você procurar um profissional. Claro que de repente ele vai ter várias técnicas aí para te ajudar. Mas, como você não pode alterar o passado, você ao menos pode ser responsável ou parte dessa responsabilidade ser sua a partir de agora, quando você resolve agir de uma forma diferente. Eu também tenho coisas do meu passado que me incomodavam. Aí aí eu, né, tive que admitir. Esse foi eu no passado. E esse que foi eu do passado, eu tenho respeito por ele, mas eu não sou mais essa pessoa. Ela me formou. Hoje eu sou essa pessoa que não tem raiva desse passado, nem medo, enfim. Esse passado ficou pra trás. Se, por exemplo, você mora aí com a tua mãe e vê que ela tá afundada em dívidas e mesmo assim não consegue fazer muita coisa, talvez tenha chegado a hora de você aprender a fazer dinheiro pela internet. É possível fazer dinheiro pela internet, tem trocentos vídeos aí ensinando como fazer isso. Então, e a maioria de graça. Tem alguma ideia, alguma coisa? Uma das dicas que eu dou é o seguinte: quem aprende a vender alguma coisa não fica sem dinheiro nunca. Você pode não ter um produto, mas se você tiver a habilidade, né, de interligar as pessoas, seja a quem precisa de alguma coisa, para quem oferece essa coisa que alguém precisa, você faz essa ponte, você vai ter algum dinheiro. Essa dor que você sente quando tá vendo ali a tua mãe afogada em dívidas pode ser o motor que você precisa para poder dar início a esse, sabe, você sair desse marasmo, a sair dessa zona de conforto que você tá. Hoje em dia eu moro sozinho, mas eu mesmo levei 30 anos para poder conseguir parar de ser sustentado pelos outros. E isso só aconteceu quando eu cheguei para um amigo e falei: cara, por favor, me ensina a fazer o que você faz. Que ele trabalhava, ou trabalha ainda, né, com animação de vídeo. E aí ele me ensinou alguma coisa. E aí eu comecei a andar pelas próprias pernas. Mas isso só foi capaz porque eu morava na casa dele, não queria mais voltar a morar na casa da minha mãe, porque sentia pra mim que eu não poderia dar pra ela mais essa dívida, que é de ficar me sustentando, eu com 30 anos de idade. Foi só quando eu bati o pé, assim, eu não sei se foi literalmente, mas imaginei que eu bati o pé literalmente no chão e falei: não quero voltar lá. Qual é a sugestão? Qual é a alternativa? E aí surgiu. Se você tá na tua roda de amigos e as pessoas não te ouvem quando você fala, existem duas situações. A primeira é que você não sabe projetar a sua voz, enquanto seus amigos sabem. Ou a segunda, você não tem o respeito deles, porque você não tem opinião própria. Geralmente quem tem uma opinião própria, ela não está tão de acordo assim com as pessoas. Eu vou dar um exemplo. Eu lembro várias vezes em que eu estava ali com a minha roda de amigos na época e eu queria projetar dar alguma opinião sobre alguma coisa. E como eu não tinha uma opinião tão formada sobre o assunto, é como se eu tivesse que formar a opinião ali na hora e não sabia projetar a minha voz, parece que eles não me ouviam ou me cortavam. Isso dá uma raiva enorme quando alguém te corta, porque você novamente teve a sensação de que um direito seu de fala foi cortado. E aí vem aquela raiva de deixa eu falar. E se você demonstra essa raiva, parece que você é inferior aos seus amigos. Não sei se você já sentiu isso. Então, qual é a maneira? Primeiro, quando você projeta a tua voz, que nem eu tô fazendo aqui agora. Por exemplo, eu posso me afastar e projetar a minha voz. Tem uma técnica para fazer isso. E aí você procura na internet aí como é que você aprende a projetar a tua voz. Em vez de você falar para dentro assim, que ninguém te ouve direito, você fala para fora. E tem um jeito, é como se você... Eu não sei explicar isso em vídeo, né? Realmente teria que praticar aí contigo do teu lado. Mas se você procurar na internet, você acha. E a capacidade de projetar um som de uma forma audível para as pessoas, elas vão ter que te ouvir. Se você faz isso junto a uma opinião, elas vão te ouvir por mais tempo. Então, como é que você vai saber de uma opinião se você não procura ler ou se você não procura se informar? Você não vai ter uma opinião muito formada, você vai acabar falando só do que você sabe. Só que se você sabe ou se interessa por poucas coisas, você é pouco interessante. Então, digamos assim, quando você vai eventualmente ler um desses livros aí que eu indiquei, você vai lá e vai começar a ler. Vai ter uma hora nesses livros que você vai aprender um monte de coisa. E aí digamos que alguém fala assim: não, cara, olha só, a gente depende muito de um governo, acho que é muito importante. Sem um governo a gente não pode, sei lá, sem um estado a gente não pode fazer coisa XY. Aí você, não, me veja bem,
Aí você, de uma forma educada, projetando tua voz, fala, e você vai usar exemplos que a pessoa vai pensar assim, putz, talvez você tenha razão. Ele não vai concordar contigo na hora. Mas a ideia, só o fato de você ter projetado a tua voz e ter dado uma opinião contundente sem ficar gaguejando, significa que talvez você tenha um pouquinho de razão. É uma sementinha que foi plantada e pode ser qualquer assunto. Às vezes a pessoa está falando de algum jogo e você fala por que esse jogo era ruim quando ela achou bom. Entendeu? Então você precisa ser uma pessoa interessante e projetar a tua voz. Caso você sinta inveja de alguma coisa que alguém conseguiu e você, né, não tem, basicamente, para você superar essa inveja, no meu entendimento, você precisa ter boas referências. E quando você tem boas referências, essas pessoas vão te mostrar os caminhos que elas foram seguindo. Geralmente, quem tem inveja sente-se inferior ao outro, como se o outro fosse muito melhor, ou eu não sei se de repente a pessoa que sente inveja acha que o outro é sortudo. Eu acho que está muito mais ligado a um complexo de inferioridade. Se você não sabe o que você quer, não sabe como você vai chegar lá, porque você não sabe o que você quer e acha que está sendo injustiçado porque o outro tem um negócio melhor do que você e é você que merecia isso, talvez você não tenha recebido isso justamente porque o fato de você não ter feito uma escolha fez você ser uma pessoa inferior nesse sentido. Então, quando você vê boas referências, sejam, digamos, os seus heróis, pode ser, eu, por exemplo, sigo muito os ensinamentos de Jesus, até onde eu sou capaz de seguir, né? A gente não é perfeito, então eu erro várias vezes. Mas além dele, além desse mestre que a gente segue, a gente calcula, digamos assim, mede um mestre pela quantidade de seguidores, né? Além desse mestre que tem muitos seguidores, existem outros caras que têm uma quantidade de seguidores razoável. Então, se você olha para essas boas referências, e essas boas referências não estão lá propagando essa inveja, ou não ficam dizendo, não, é que a gente é injustiçado, é que a gente é uma classe inferior, ninguém olha pra gente. Se você não tem isso como referência, quer dizer que você está afastando isso e buscando outra. Então a ideia é, busque referências que façam com que você se sinta um protagonista e não alguém que é dependente de algum favor para poder subir na vida. Caso você se sinta arrogante, né, aquele cara que acha que sabe mais do que os outros, aqui tu vai precisar novamente identificar que você se sente arrogante. Se você não identificar que aquilo que você está sentindo é arrogância, você não vai conseguir agir, né? Então vai ser só um monte de blá 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 que eu tô falando. Na minha opinião, essa arrogância se combate com humildade e você entender como é que funciona a linguagem corporal. Digamos assim, você tá lá, todo pomposo, né? A pessoa fala um negócio, não, você tá errado por causa disso, disso, daquilo e daquilo outro. Isso é arrogância. Mas se você, poxa, de repente muda o teu jeito, né, o teu corpo, para parecer mais fraco, por exemplo, só que de forma consciente, você de forma inteligente sabe que se você projetar uma espécie de fraqueza, quando você falar com empatia, como se você fosse capaz de sentir o sentimento da outra pessoa antes, que é como é que você vai identificar isso? Se você souber quais são os seus sentimentos que você já teve, raiva, alegria, tristeza, inveja, fica mais fácil de você saber como a pessoa está se sentindo e puxar isso para você naquele momento. Então, se a pessoa, por exemplo, está se sentindo muito sinistrona, muito inteligente, e você, de repente, dá uma de humildade, isso parece que é superior a essa inteligência da outra pessoa. Aí é outra pessoa que parece arrogante. Mas a ideia é o seguinte, se você sabe que, poxa, a pessoa tá ali e ela tá super assim, dando uma ideia, e você sente essa arrogância, digamos que você pratique a humildade em, mesmo estando certo, pedir desculpa ou colocar um tom de voz que não seja arrogante. Por exemplo, vou dar aqui, né? Vou fazer uma interpretação. Esse negócio de Bitcoin é tudo pirâmide, cara. Tá maluco? Não entra nisso não. Você não sabe o que tá falando. Bitcoin é um jeito de ter uma escassez digital e o governo ele vai roubar todo o seu dinheiro, mas Bitcoin não. Então, se você é inteligente, você vai colocar Bitcoin ali na tua carteira e ficar livre disso. Não fala besteira. Ou você pode falar algo assim, sendo mais humilde e empático, digamos. Presta atenção na minha expressão corporal. Poxa, cara, tá vendo meio pra frente? Poxa, cara, eu entendo, várias pessoas devem ter caído nesse esquema de pirâmide, né? E a galera trabalha pra caramba, ganha pouco por mês, e aí vai tomar um golpe desse. Mas sabe, tem outras maneiras, assim, tirando essa parte da pirâmide, né? As pessoas fazem pirâmide com qualquer coisa, infelizmente. Mas existe uma tecnologia que é a blockchain, isso dá sustentação ao Bitcoin e é bem legal, sabe?
É uma tecnologia que surgiu em 2009 e ninguém sabe ao certo de quem foi. Então não dá para atribuir ela a uma empresa ou uma pessoa. Mas assim, se você conseguir entender como é que funciona toda a tecnologia do Bitcoin, você vai ficar encantado, sabe? É um jeito de você, tipo, tirar um pouco dessa ação do governo ali. É bem legal. Percebeu que de forma empática dá para você ser uma pessoa legal, impor o teu, digamos assim, o teu pensamento e sem ser mal educado? Isso é um exercício para diminuir a tua arrogância, porque ninguém gosta de pessoa arrogante, nem você, cara. Se você olhar alguém que tá querendo ser mais inteligente do que você não gosta. Então, quando você faz esse tipo de atitude, você acaba se tornando mais uma pessoa que as pessoas não gostam. Se você não se acha inteligente o suficiente, aqui eu tenho que voltar àquilo que eu já falei anteriormente. Basicamente, a inteligência é a habilidade de interligar coisas. Seja inteligência emocional, seja inteligência financeira, seja inteligência de parecer inteligente. Nossa, meu filho é super inteligente, só tira 10 no colégio. Bom, a inteligência do filho dessa pessoa é basicamente de conectar memórias. Só, isso é, né, decoreba. Decoreba é um tipo de inteligência? Tem ocasiões que talvez você decorar uma senha super importante salve vidas, pode ser. Mas se você não se sente inteligente, o que você deveria fazer é buscar mais assuntos, porque quanto mais assuntos você domina, mais interessante você fica, logo você parece mais inteligente para as pessoas e aí é possível conversar contigo. Você vai exercitar isso com humildade, né, de às vezes, mesmo estando certo, fingir que está errado, para não ser o arrogante, e aí, bom, as coisas fluem e você vai com certeza ter mais amigos e ser uma pessoa mais legal. Se o seu caso for ser uma pessoa fria, distante socialmente dos outros, no meu entendimento, para você deixar... E eu já fui um cara frio, tá? Eu lembro de uma situação em que chegou uma menina que eu gostava muito e ela falou assim: Francisco, posso te dar um beijo? Aí eu, não. Aí tipo, caraca, mas eu queria dar um beijo nela. Eu nunca tinha beijado uma garota, né? Mas eu era o frio, que era o diferentão, sabe? O cara, o superior, Não chega a ser uma arrogância nesse sentido, mas eu sentia que, tipo, tá vendo? Tem que ser difícil. Cara, a garota queria me dar um beijo. Eu gostava da garota, entendeu? Então, tipo, enfim, eu tenho propriedade pra te falar sobre o que é ser frio aqui. Quando você começa a tocar mais nas pessoas, existem variações culturais, né? Tem lugares que as pessoas não gostam de ser tocadas. Mas quando você cria um grau de intimidade, você pode encostar no ombro da pessoa. Sabe, né? Você pode encostar ali no antebraço, ou dependendo da pessoa, até na mão, você pode fazer isso. Como eu moro no Rio ainda, na gravação desse vídeo, espero que não fique assim tanto tempo, aqui é comum as pessoas se encostarem. Em lugares quentes eu acho que tem muito disso, né? Abraçar, dar beijo. Já em lugares mais frios, não, parece que existe uma certa distância. O lugar é frio, as pessoas também são um pouco assim, nesse estágio inicial, né? Meio frio. Mas de qualquer forma, se você conseguir, de uma forma inteligente, chegar próximo das pessoas, você vai quebrando essa sua frieza. E aí, na hora que você encosta nas pessoas, as pessoas também vão te encostar. Eu não tô falando de cutucar os outros, isso aqui é irritante, qualquer situação, seja homem, mulher, homem com homem, mulher com mulher, isso é irritante demais. Mas encostar, dar um abraço, é diferente quando você tá lá conversando com a tua amiga e a tua amiga pega na tua mão e fala, cara, vamos lá, vamos lá. Ou você tá lá conversando com teu amigo e aí, pô, cara, já então a gente vai embora, valeu, valeu. Você dá um abraço no teu amigo, pô, aquele aperto de mão maneiro. Existe uma... Isso é humano, sabe? Assim, se a gente tivesse que ficar sozinho, a gente, não sei, eu acho que a gente inventava, né? O Wilson aí que conversava com... Aliás, eu esqueci agora qual que era o filme. Eu sei, tô lembrando da imagem, o Náufrago, isso. Que conversava com a bola lá do Wilson, né? A bola. Lembra que eu acabei de falar que quando você identifica a tua postura corporal, os teus... É uma linguagem não verbal o nome disso, né? O teu exterior muda o teu interior. E o inverso também. Se você tá triste por dentro, naturalmente você fica mais, sabe, assim como você tá feliz ou então você tá sentindo foda, então você muda a tua postura, sabe, esse tipo de coisa. E um interliga no outro, como eu acabei de falar. Digamos que você se sente triste, você tá triste. Se você mudar a tua postura corporal, você vai começar a ficar menos triste. Não sei se já notou isso também. E isso está em um dos livros aí que, se eu não me engano, eu não sei se eu coloquei esse livro, mas é O Corpo Fala. É um livro básico de linguagem corporal, bem básico mesmo, né? E esse tipo de coisa te ajuda. Isso é programação neurolinguística, PNL. Tem muita gente que usa PNL para várias coisas, né? Hoje, coach
transformou PNL num negócio assim, eu vou transformar a tua vida. Mas o fato é que funciona. Então, para deixar de ser frio, você precisa começar a escalar fisicamente, né, nas pessoas, encostar e trazer esse calor humano para perto de você, seja na linguagem corporal, né, quando você encosta em alguém, seja na atitude. Enfim, é uma coisa que você vai pegando aos poucos. Antes da gente continuar, eu vou te pedir a gentileza de deixar o like aí nesse vídeo, porque isso eleva o engajamento, mais pessoas vão poder assistir. É uma coisa que me ajuda e ajuda as outras pessoas, principalmente, né, que estão precisando de um conteúdo desse. E também vou pedir para você se inscrever aqui no canal, se você quiser mais conteúdo sobre autoestima masculina. E em breve vou trazer vídeos sobre como a gente evolui nosso corpo, né, ficar mais bonitinho aí, um pouco de dieta também. E me segue no Instagram, aqui ó, @FranciscoJSHonorato. Todos os dias eu faço stories motivacionais para acordar cedo, ler livro, fazer exercício, esse tipo de coisa. Então você diz sim para uma oportunidade, mas não sabe como aproveitá-la, né? Você só tá ali, quer fazer alguma coisa, você diz sim para tudo. Na minha opinião, o fato de justamente você não saber o que você quer, então você acaba dizendo sim. Porque quando você sabe o que você quer, você diz não para as coisas que não são aquilo que você queira. E aí eu acho que entra a grande dificuldade da maioria das pessoas. Existem muitas coisas para serem feitas. Você pode ser o que você quiser, praticamente. Eu, por exemplo, não posso ser um jogador de basquete, mas isso não me impede de repente, jogar basquete. Eu não posso ser um jogador de basquete profissional, mas isso não me impede de jogar basquete. Eu sou baixinho, né? Fica difícil, né, para poder fazer ali, para jogar, né? É um esporte geralmente de pessoas mais altas. E daí? Eu não preciso ser jogador profissional. Assim como levou um maior tempão, mas eu sabia que eu não queria voltar para casa da minha mãe. Então, se eu não iria voltar para casa da minha mãe, quer dizer que eu teria que tomar um outro caminho. Quando você não sabe o que você quer, então você quer qualquer coisa. É simples. Então, quando você diz sim para uma oportunidade e não sabe como aproveitá-la, é porque você disse sim para algo que você não queria, na verdade. Só não tinha refletido sobre o assunto. Aí tu marca um compromisso, né? E aí não vai nesse compromisso, também não fala com a pessoa. O que você comunica com isso? Primeiro, atrasar para um compromisso é como se você estivesse dizendo que não respeita o tempo daquela pessoa, já que você não chegou na hora. Além disso, você ainda reforça em si que pode dizer sim para um compromisso e não ligar para ele. Além de você não ter respeito pelo tempo, você não tem respeito pelas suas opções. E como é que você poderia mudar isso? No meu entendimento, se você conseguir transformar como fosse assim, cara, eu vou chegar lá antes da pessoa, é como se fosse você, tipo, fosse mais respeitado por chegar antes. Mas isso parte de você. Tipo, caraca, eu vou chegar antes do que a pessoa. Digamos que a pessoa marcou contigo 3 horas da tarde. Aí você chega lá 2h30. E aí você fica com aquela sensação de, nossa, eu sou muito pontual. Mesmo chegando antes. Eu não chegava nos meus compromissos na hora praticamente nunca. Eu tinha uma mania que era o seguinte: eu atendia as pessoas, clientes de manutenção de computador, né? Isso começou comigo consertando o computador, meu computador, depois que consertava computadores de amigos, e aí depois as pessoas naturalmente vão perguntando para você se você pode consertar o computador do tio de não sei quem e tal, e aí isso virou uma profissão para mim durante 10 anos, foi assim, tipo, muito tempo. Aí o que eu fazia? Quando eu precisava marcar com o cliente alguma coisa, eu não dizia para ele a hora. Já se viu isso? Então o cara, olha, você tem como vir aqui 10 horas? Aí eu falava, vou pedir para você para me ligar amanhã e perguntar, e aí a gente conversa, porque se eu estiver livre, aí eu já vou conseguir te atender. Eu sempre dava uma resposta evasiva para o cliente. Isso, na verdade, eu não percebia, mas isso é você se esquivar de compromisso. E quem é que quer fazer negócio com quem se esquiva de compromisso? Você não gostaria de marcar com um cara técnico aí da net para chegar às 5 horas da tarde da tua casa e ele, quando for 9 horas da noite, ele liga falando que não deu para ir? Você não gostaria de fazer isso, porque você poderia ter feito outras coisas. E é isso que eu fazia. E a partir do momento que você identifica esse tipo de coisa, você, digamos, pode transformar, ser uma pessoa mais, assim, ser superior. Você é só o entendimento, não que você necessariamente vai ser. Mas se você puxar pra si, assim, olha, eu vou ser muito mais incrível se eu chegar bem antes do que a outra pessoa. É uma maneira de lidar com o problema. E mentir para evitar um conflito. Vamos separar as coisas. Mentira é ruim? É. Mas em algumas ocasiões ela é aceitável. Por exemplo, digamos que chega o pai lá da família, bêbado, e ele vai enfiar a porrada no filho.
que uma mãe pode fazer? Ela pode mentir dizendo que não sabe onde está o filho, mas na verdade sabe, o filho foi lá na casa do amigo, para poder proteger esse filho de um pai bêbado. Pode acontecer. O ideal seria ela terminar? Seria, mas isso é um outro problema. Então essa mentira, ok. Mas mentir de uma forma geral é assumir uma fraqueza, porque você tem medo de dar uma resposta positiva ou negativa, dependendo da situação. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma maneira de enfrentar isso. Teve uma vez que eu estava na casa do meu amigo e eu estava chutando a bola assim do lado de fora da casa dele, enquanto a mãe e ele estavam do lado de dentro. Aí tinha um pássaro de cerâmica que ficava na parede. A bola pegou no pássaro e caiu. Nenhum deles percebeu que isso tinha acontecido. Não sei, não fez barulho, não sei o que aconteceu. Aí, ou eles estavam longe. Aí eu peguei o pássaro, levei até dentro da casa e falei, gente, olha só, quebrei o pássaro aqui sem querer. Me fala aí qual é o preço, como é que eu faço para resolver isso. Aí a mãe dele olhou, ficou triste, falou, poxa, tudo bem, deixa pra lá. E aí esqueceu. Sabe o que aconteceu quando eu peguei o pássaro e levei até eles? É como se eu estivesse assumindo assim, eu vou resolver, já tô dizendo que sou eu. É um exercício para você falar a verdade. Se eu tivesse evitado essa situação e tivesse escondido o pássaro, pode ter sido, imagina aí, que quando a mãe dele descobrisse, iria ligar uma coisa a outra, ia descobrir que ontem o pássaro estava legal e de repente quando foi embora, né? Então talvez eu tenha sido culpado. E aí ela ficaria muito chateada de eu voltar lá na casa dele e não assumir a culpa. O problema da mentira é que quando você deixa ela crescer, ela fica gigante. Se você assumir rápido, é como se você estivesse fazendo um exercício assim de imponência. Fui eu mesmo, eu que quis. Ou, se você quer evitar conflito, talvez o problema seja que você justamente deveria resolver o conflito e não evitá-lo. É claro que você vai entrar, não é porque você não tá namorando, você não tá casado, você sabe como é que é. Minha opinião, se você tá casado ou namorando com alguém em que geralmente acontecem conflitos e você quer evitar esses conflitos, bom, se é uma coisa constante na sua vida, talvez ou você está errado ou você fez uma escolha ruim. Aí você fica chateado quando te pedem ali no seu trabalho para fazer algo que não foi o acordado, né? Que não é pelo que você foi contratado para fazer. Eu aprendi no livro Essencialismo, que também está aí na descrição, faz parte aí do aprendizado, é muito legal, que é importante você dar 100% de si, ou o máximo possível, para aquilo que você realmente faz bem. Só que aquilo que você faz bem é o que você quer para sua vida? Novamente, eu estou presumindo que você já sabe o que você quer. Se você fica com raiva porque você tem que fazer um trabalho a mais, quer dizer que, primeiro, você deve estar no trabalho errado, porque você faz aquilo, é uma coisa forçada, você faz só para pagar a conta, talvez você esteja assim, sentindo na tua zona de conforto, como eu estava na zona de conforto há alguns anos atrás. Então, no meu entender, se você sabe o que você quer e está nesse trabalho legal, fazer um serviço a mais tá conectado para você chegar a um lugar onde você quer. Porque se você é alguém que presta serviço proativo, faz aquilo acontecer como se você fosse o dono do negócio, então teu olhar é diferente. Teu olhar é alguém que tá naquela situação ali de trabalho, mas você é maior do que aquilo. É diferente das pessoas que, por exemplo, eles estão naquela situação de trabalho, mas eles são menores do que aquilo. E aí, eventualmente, você vai ser descartado. Dá para perceber, o contratante faz isso. Agora, é importante também você avaliar todo o pedido, porque pode ser que esse pedido que veio do teu chefe, o teu chefe esteja errado, porque ele pediu para você fazer alguma coisa e essa alguma coisa vai prejudicar aquilo que você realmente é bom em fazer. Uma coisa é você servir um café, outra coisa é você varrer, outra coisa é você parar um projeto para poder distribuir o tempo com outro projeto. Então vai ficar tudo mais ou menos. E é por isso que vale a pena você ler, porque a leitura te dá esse tipo de preparo. Antes de acontecer a situação, você já tá ali dentro. Então, essa é a minha opinião. As pessoas que costumam ver o lado negativo das coisas têm uma tendência à depressão. E, no meu entendimento, a tendência à depressão, vou dizer isso com muito carinho, tá? Pessoas que têm essa tendência provavelmente não são gratas por aquilo que elas estão vivendo. Um bom exercício é você, por mais que você ache que a tua vida é horrível, querendo ou não, você tem uma vida. Então, um exercício seria você acordar, pelo menos é o que eu faço. Todos os dias eu converso com Deus, agradeço
a minha saúde, agradeço a família que eu tenho. Por mais que fosse uma família horrível, eu gosto da minha família, mas por mais que fosse uma família horrível, você pode agradecer que você tem um pai, ou que você tem uma mãe, ou enfim, que você tem um irmão. Agradecer a roupa que você veste, agradecer você poder ter um trabalho, agradecer você ter comida, agradecer você ter capacidade de andar, tem gente que não pode andar. Então, são coisas que no teu cotidiano é muito comum. Você faz isso todo dia, né? Você acorda, você dorme na cama ali, você tem comidinha, você tem tua roupa, você tem esse monte de coisa, né? Mas quanto você agradece isso todos os dias? Quando você faz esse exercício de gratidão, você afasta um pouco a negatividade, porque você passa a ver o copo um pouco mais cheio, mesmo que ele esteja pela metade, né? A água tá pela metade ali do copo, e para algumas pessoas o copo tá meio cheio, para outras está meio vazio. Então, nesse momento do exercício dessa gratidão, seja qualquer coisa, de uma forma muito mínima, você acaba, sabe? Você pode agora agradecer por estar vendo esse vídeo. Não sei o quão ele é importante para você. Eu poderia nem estar fazendo vídeo. Pra mim, tudo bem, tá tranquilo. Aqui tô só dando meu tempo. Só que esse meu tempo, agora, nesse momento aqui do passado, quando você vê esse vídeo aí no futuro, é um momento que eu tenho a sensação de que eu posso te ajudar um pouquinho levando essa experiência, levando alguma solução, levando alguma coisa, entendeu? Seja um bate-papo que a gente está tendo. E aí, essas pequenas atitudes podem parecer inúteis, só que elas estão como se fosse uma injeção de ânimo que mantém você, em vez de ir afundando nessa depressão ou ir afundando nessa negatividade, pelo menos você estaciona. E aí, se você para de afundar, né? Então fica mais fácil de você subir ali na superfície desse mar de revolto, de tristeza e de decepção, tá? E uma das coisas que ajuda muito a sair disso é você criar uma rotina diária. Eu aqui, todos os dias, pego o meu Instagram e mostro para as pessoas a hora que eu acordo cedo, vai fazer exercício, a leitura que eu tô fazendo, eu dou um resumo do que eu li. Esse tipo de coisa, para mim, soa como um exercício de manter motivado. Às vezes você não tá com motivação para fazer as coisas, mas o fato de você fazer mesmo assim afasta a negatividade. Eu, por exemplo, poderia estar reclamando. Nossa, poxa, eu não tô trabalhando, eu não tenho, sei lá, uma namorada legal. Mano, mas o fato de você continuar exercitando isso, acordar cedo, agradecer a Deus, bom, talvez eu não tenha uma namorada legal, mas eu não tô numa situação pior, entende? Eu não tô com uma pessoa ruim. E aí, antes só do que mal acompanhado, eu tenho um computador para poder trabalhar, eu tenho essa capacidade de escrever um roteiro de um vídeo, gravar aqui para você, a gente conversar, eu posso ter os meus amigos ali a hora que quiser. Existem várias coisas pelo qual você pode ser grato. Isso eu falei das minhas. Eu tenho certeza que você tem alguma coisa na tua vida que você pode ser grato. E então você não sabe o que quer e, portanto, não tem ideia do que vai fazer. Novamente, são tantas opções aqui disponíveis para você fazer que tu fica perdido. A minha dica, o que eu fiz na minha vida para poder começar a entender o que eu queria, foi simplesmente fazer engenharia reversa. Eu peguei um papel, literalmente peguei um papel e escrevi as coisas que eu não queria. Então vamos supor, eu não quero ter que ficar escolhendo as coisas pelo preço. Tipo, esse biscoito aqui é mais barato, né? Não quero ter que trabalhar de segunda a sábado. Não quero. Quero trabalhar a hora que eu tenho vontade de trabalhar. Eu não quero ter a condição do meu cabelo assim, eu quero que ele fique preenchido todo, vou ter que fazer transplante, né? Mas mesmo assim a gente tem que fazer a manutenção. Ok, não quero ter o cabelo assim. Não quero ser magrelo, então preciso fazer alguma coisa, né? Eu não quero dizer não para quando tiver um aniversário de algum amigo, ou algum lugar, alguma viagem para fazer. Eu não quero dizer não. Eu quero viajar, eu quero estar com eles, eu quero compartilhar experiências, beleza. Eu não quero ter que chegar num sábado, por exemplo, e falar que eu não posso pagar pizza com a galera porque eu tô sem grana. Ou eu não quero ter depressão. Tu foi riscando, né? Não quero. Aí, pô, se eu não quero esse tanto de coisa, o que é que eu quero? Já que eu eliminei um monte de coisa. Bom, se eu quero... Aí eu comecei ali, ó. Cheguei àquelas conclusões para esse ano. Né? Tem vários objetivos ali que um dia eu posso falar melhor deles. E aí fica muito mais fácil, quando você sabe o que você quer, traçar um plano. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que você queira ir para os Estados Unidos. Você foi, sabe, riscando um monte de coisa. Para você ir para os Estados Unidos, você precisa de um plano. Qual é o plano? Bom, você precisa falar inglês. Ou você pode não falar inglês e se arriscar a trabalhar lá. Ok, mas você vai ter algum plano, né? Bom, no meu plano, né, digamos aí, nesse personagem que eu estou montando,
No meu plano, eu preciso falar inglês. Em quanto tempo eu tenho que aprender a falar inglês? Bom, eu tenho que aprender a falar inglês para viajar no ano que vem, eu tenho que fazer isso em um ano, beleza. Para fazer isso em um ano, o que geralmente eu posso fazer? Eu posso estudar nesse aplicativo aqui, um pouquinho por dia, eu posso assistir seriado em inglês, eu posso fazer um monte de coisa. Eu posso conversar com as pessoas, posso entrar nesse site, você traça um plano. Pô, mas para você ir para lá e ficar lá, você vai ficar quanto tempo? Eu vou ficar 3 meses para ter essa experiência. Legal. Quanto dinheiro você vai precisar? Aí você vai pesquisar. Vai chegar à conclusão que tu precisa de 20 mil reais. O que você vai fazer durante um ano para juntar 20 mil reais? Bom, se você trabalhar num emprego que te paga 1.000 reais por mês, você tem aluguel para pagar, esse monte de coisa, esquece, você não vai conseguir. Então você tem que ir para um outro caminho. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, primeiro você sabe o que você quer, e aí depois você vai traçar um plano. E como você provavelmente não sabe o que você quer, porque uma coisa comum que eu pergunto para as pessoas não sabem o que elas querem, é porque existem 1 trilhão de opções e elas não foram riscando as coisas que elas não queriam, porque deixa a vida me levar, a vida leva eu, é assim, não sei se eu vou estar vivo amanhã, óbvio. Tá, então se você não sabe que vai estar vivo amanhã, quer dizer que para você tanto faz, qualquer coisa. Logo, você tá nessa situação que você tá aí, seja financeira, emocional, espiritual, porque você simplesmente não fez esse risco de todas as coisas que são ruins pra sua vida. Que coisa, né? Eu sei, ficou muito longo o vídeo, me desculpa, era muita coisa pra falar, eu fiz aqui um roteiro gigante das coisas que vinham na minha cabeça, mas eu acho que eu te ajudei de alguma forma, tomara, né? Aqui na parte de cima é o vídeo mais recente do canal, é só você clicar aí se você quiser continuar, né? Ou aqui embaixo é o vídeo recomendado baseado nas tuas próprias escolhas, é o YouTube que faz isso aí, ó, não é culpa minha não, viu? Só clicar que a gente continua a trocar uma ideia. Valeu, tchau, tchau!